Fala galera, Mindset de Cria aqui e vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin e como ele está no momento crítico de toda essa alta, certo? E vamos lá. Primeiramente, se você olhar os indicadores, você tem o MACD aqui simbolizando uma continuidade de alta, semelhantemente, certo? O estocástico e o MACD fazendo uma continuidade de alta, certo? Você vê aqui bem flexão para baixo das médias, começando a fazer uma alta, inclusive houve até um rompimento aqui, um cruzamento, das linhas. Isso é muito interessante para a gente, porque pelos indicadores a gente tem uma continuidade de alta, e isso é muito bom. Isso indica para a gente que o Bitcoin ele tem força para continuar subindo. Tá, Felipe, se ele tem força para continuar subindo, qual que é o problema então? O problema está aqui, que a gente precisa ficar observando com muita calma, que seria esse ponto aqui. O que acontece aqui nesse ponto? A gente tem o Bitcoin batendo exatamente na zona da Fibonacci, na 618. Ele fez toda essa alta, certo? E ele fez uma parada bem aqui na 618. Ok, Felipe, o que isso quer dizer? A 618 ela tem uma força muito grande. A 618 e a 05 são os divisores de água da Fibonacci. São os que dividem a tendência de alta com a tendência de baixa. Então, sendo bem sincero, enquanto ele não romper a 618, a gente ainda olha para baixo. Porque a 618 é o que vai dizer pra gente que o Bitcoin ele vai buscar uma nova alta histórica, certo? É isso que eu preciso deixar vocês bem à parte. Por que funciona dessa forma? A 618 e a 05 são bem a metade da Fibonacci, é bem aquele ponto, é bem os 50%, certo? Aonde aqui embaixo é considerada a zona de sobrecompra, certo? Essas duas áreas consideradas a zona de acumulação, e aqui em cima, a partir desse rompimento, tendência de alta, certo? Então, o que acontece? Aonde a gente precisa chegar, o que eu quero passar para vocês aqui? Para o Bitcoin ficar saudável, para de fato a gente poder respirar, começar a olhar para cá, para os próximos alvos da Fibonacci, porque depois do rompimento do 65 mil, que é aqui, ó, máximo, a gente vai ter 87 mil como primeiro alvo da Fibonacci, certo? E a gente vai ter 120 mil como segundo alvo da Fibonacci. Eu acredito que a gente bata sim 120 mil. Na verdade, eu acredito que o ponto crítico do Bitcoin vai ser bem aqui, na metade da Fibonacci. Eu acredito que nessa super alta a gente não passa de 103, 105 mil. Sendo bem sincero. Eu acredito que aqui vai criar um engasgo tão grande que aí vem o inverno cripto, que é onde tudo desce, onde é um período muito ruim. Mas em parte, pra gente que tem a mentalidade, a calma de saber lidar com a situação, é um período que por pior que seja, vai gerar oportunidades. Algumas criptos desaparecem, outras criptos começam a nascer, crescem. Então eu acredito que todo esse ponto aqui vai bater lá na faixa dos 105 mil. Assim, sendo bem sincero, é o meu palpite, mas é só um palpite. Isso aí não existe uma análise para esse palpite, não. O que acontece? Se a gente pular para o gráfico de dias e analisar aqui o porquê que essa área é tão importante, a gente vai ver um negocinho aqui, ó. Olha a quantidade de engasgo que está tendo nessa área aqui. Então aumentar um pouquinho a linha, colocar ela preta aqui, ó. Olha a quantidade de engasgo que a gente tem tido para conseguir romper, certo? Romper essa região aqui dos 51 mil. Chegou a quase bater lá, não voltou, caiu, chegou a quase bater lá de novo. Inclusive isso aqui se configura topo duplo, certo? Porém até agora a gente se mantém na tentativa de subir. O que eu preciso que vocês entendam? Que isso aqui é o divisor de água. Esse 618 é o divisor de água, e se ela não tiver força para romper, ela pode fazer uma correção um pouquinho mais forte, certo? Para voltar a tentar chegar aqui de novo
mais para frente no futuro, certo? É bem possível sim que, não conseguindo romper, deixa eu tirar a Fibonacci, não conseguindo romper esse ponto aqui, ela venha buscar os alvos mais embaixo aqui, pelo menos o 44 mil, para ganhar um pouco mais de força aqui, certo? Existem muitas ordens de compra nessa região dos 44 mil, por ser o suporte, né? Para aí sim ela tentar voltar e fazer uma nova tentativa de romper os 51 mil. O ponto é, 51 mil nesse setup que nós estamos agora, ele é o divisor de água. Ele é o que literalmente vai fazer a gente parar de olhar para 44 e começar a olhar para 65. Esse é o momento que nós estamos no Bitcoin agora, certo? Rompeu esses 51 mil, ficou acima, manteve acima, fechou acima, começou a andar acima, aí a gente para de olhar para 44 e começa a olhar para 65, porque qual o price action que seria o mais ideal? Ela vem, bate aqui nesse primeiro ponto aqui, que seria uma outra resistência, faixa de 59 mil, 60 mil, faz um retorno até aqui a faixa de 51, confirma essa região como novo suporte, região que antes era uma resistência muito forte, vai virar agora um suporte, e ela ganha força para romper o topo histórico. Saudavelmente, é isso que o Bitcoin tem que fazer, certo? Saudavelmente é isso que o Bitcoin tem que fazer, é isso que a gente está esperando que o Bitcoin faça. Mas o ponto de observação é, fiquem bem de olho, porque a gente está bem no topo do topo do topo. Ou a gente rompe isso aqui e começa a olhar mais para cima, ou a gente vai ter uma correção um pouquinho mais forte na próxima semana, buscando gás para tentar romper isso aqui de novo. Porque nesse momento, esse é o ponto de maior resistência do Bitcoin desde toda essa alta. É o ponto onde ele mais está tendo dificuldade para romper. E é aqui que a gente precisa ficar com a nossa observação máxima, certo? E falando um pouquinho da Cardano, a gente tem aqui nessa faixa dos 2,46, 2,50 como suporte mais forte da Cardano, e algo semelhante está acontecendo. O que seria esse algo semelhante aqui? Ela está tendo dificuldade de romper e se manter acima. Eu vou até diminuir bastante essa linha aqui, porque o resto foi só pavio. Dessa região aqui, ela está tendo uma dificuldade de ficar acima dessa região, certo? Está fazendo topos e fundos. Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês desenham o gráfico de linha, que vocês conseguem ver o que os candles não estão mostrando. E o que a gente tem aqui? A gente tem topos e fundos ascendentes. Isso é muito saudável. Por que isso é muito saudável? Forma esse padrão escadinha. Esse padrão escadinha significa que o gráfico está cada vez diminuindo seu tamanho, seu número de negociações, para daqui a pouco ele ir lá e estourar a tampa, certo? Ele vai formando esses topos e fundos ascendentes até o momento que ele estoura a tampa. Você vê aqui, ó, o nível vai diminuindo, certo? Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar um pouquinho mais visível. Você vê que ele vai diminuindo o seu nível de negociação, certo? Ele vai diminuindo cada vez mais o ponto aqui, até chegar a hora que ele rompe isso aqui, e aí quando ele rompe, geralmente vem uma alta muito forte. Esse é o price action que a Cardano está fazendo agora, e considerando que a atualização final dela vem ainda esse mês, eu posso facilmente dizer que isso aqui vai romper para cima, né? Seria ilógico isso aqui romper para baixo, considerando a grande atualização que tem nela esse mês. Então isso aqui, quando romper para cima, foi o que eu disse, eu tenho dois alvos que eu já coloquei para vocês lá no TikTok, mas eu recomendo aqui de novo, caso alguém trabalhe com swing trade na área, que seria aqui, depois outro alvo aqui por volta dos 3,47, e outro alvo aqui pela faixa dos 3,89. Desenhei errado, ó. 3,47 e 3,89,
que seriam os 3 alvos que eu vejo facilmente a Cardano chegando, certo? Considerando o quanto que isso aqui ainda vai brincar até romper, pode ser que esse do 3,29 ele rompa com uma raiva que nem vai dar para ver, porque se ela for aqui dançando para cima, depois para baixo, depois para cima, depois para baixo, até o ponto final aqui, bem no fechamento desse triângulo que ela está desenhando, ela pode simplesmente romper esse 3,29 aqui tão rápido que não vai dar nem tempo de você programar nada aqui para essa região, certo? Esse é o price action que eu tô para Cardano. Vai romper isso aqui para cima, eu tenho muita convicção de que isso vai acontecer. Pro Bitcoin é aquilo, a gente precisa ficar muito atento nessa região dos 51 mil, porque é o suporte mais forte, é a resistência mais forte que o Bitcoin está enfrentando desde que ele começou a subir. E torçamos para que essa semana, o fechamento de hoje ou o fechamento de amanhã se mantenha acima. Senão a gente pode trabalhar com uma correção um pouco mais forte, e isso não seria tão legal pra gente, porque uma correção muito mais forte do Bitcoin, bem próximo da atualização da Cardano, pode diminuir a força que esse ativo subiria, que a Cardano subiria. Porque se a Cardano subir com o Bitcoin rompendo esses 51 mil e fechando acima, irmão, vai ser muita coisa sendo jogada no mercado. Então o nível de alta para os 2 ativos pode ser muito expressivo. Isso vai ser muito bom. Então a gente precisa torcer para que os 2 aconteçam, né? Tanto o Bitcoin rompa os 51 mil, quanto a Cardano ela vá fechando aqui esse triângulo e espere o Bitcoin romper para ir os 2 juntos. Que aí os 2 juntos eu já começo a olhar aqui para cima, pro 3,90. Eu nem olharia mais pro 3,50, eu já olharia pro 3,90, porque seria algo bem possível sim. Certo, rapaziada? E isso que eu queria passar para vocês, essa análise. O fechamento de hoje vai dizer muito pra gente de como vai ser semana que vem. E é isso, ficar de olho na Cardano, que dá pra tirar uma quantia muito boa aí nessa alta dela. E atenção depois também, né? Eu acredito que depois do dia 13, a Cardano ela pode ter uma correção muito forte, porque vai ter muita gente esperando essa alta para poder despejar no mercado e fazer lucro. Então, quem trabalha com futuros, fica atento nisso aí. Pode ser que tenha uma correção muito forte, pode ser. Eu, particularmente, vou fechar minhas ordens quando eu ver um desses 2 pontos aqui, o 13,47 ou o 13,80, e vou aguardar. Qualquer coisa eu abro de novo após a atualização, se eu ver que essa correção grande não aconteceu, certo? E é isso. O que mais for chegando a gente vai falando no TikTok, no Instagram. Eu tô passando bastante coisa relacionada a trade para vocês, então me sigam lá, vai ficar aí na descrição desse vídeo o que eu tô vendo a respeito de trade, as entradas que eu tô fazendo, eu tô sempre colocando para vocês, tanto quanto o lucro que eu tenho conseguido também, né, porcentagem. E no TikTok a gente está falando mais sobre as variações gráficas mesmo, certo? Tamo junto, tenha um excelente domingo e é nóis.